Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos, especialmente aos queridos amigos que são os membros que fazem parte do estudo do Evangelho aprofundado, que a gente tem se dedicado a examinar, a estudar ao longo desses anos. Eu me refiro ao grupo de estudo que é promovido pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila, e que o canal, tanto do Irmã Sheila como do Raciocínios Espíritas, transmite há algum tempo. Nessa modalidade virtual, temos transmitido os temas do Evangelho por meio desse veículo de comunicação. Minhas saudações a todos, meus cordiais cumprimentos a todos, em especial, em particular, àqueles que fazem parte desse estudo, seja no caráter presencial que havia antes e agora na sua modalidade virtual, na sua modalidade online. No dia de hoje vamos estudar mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, dando sequência, portanto, aos temas que temos estudado nas últimas semanas, seguindo a cronologia, seguindo a ordem cronológica dos temas que estão apresentados em o Evangelho segundo o Espiritismo. E, portanto, seguindo essa ordem, seguindo essa cronologia, temos hoje o tema, ainda dentro do capítulo 28, Preces Espíritas, vamos examinar o tema Preces pelos Espíritos Arrependidos. Estamos, portanto, examinando o tópico do capítulo 28, porque o capítulo 28, Preces, tem vários tópicos. Estamos no tópico Preces por aqueles que já não são da Terra, e entre esses, o de hoje é Preces pelos Espíritos Arrependidos. Nos capítulos anteriores a gente examinou espíritos em sofrimento, espíritos criminosos, espíritos suicidas e assim por diante, e hoje iremos examinar pelos Espíritos Arrependidos, que é um dos temas abordados por Allan Kardec e também abordado pelo mundo espiritual que assessorava Allan Kardec. Vamos lá. Os itens desse tema são o 73 e o 74. Pelos Espíritos Arrependidos. Prefácio. O prefácio aqui é sempre um comentário de Kardec. Seria injusto incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e arrependidos que pedem preces. Podem ter sido maus, porém já não são, desde que reconhecem suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns já começam até a gozar de relativa felicidade. Prece. Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, aqui está um espírito que se comprazia no mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, recebê-lo como filho pródigo e lhe perdoar. Espíritos bons, cuja voz ele desprezou, de agora em diante ele vos deseja ouvir. Permiti-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. Espírito de fulano de tal, e aí pode ser tal nome, Nós te felicitamos pela tua mudança e agradecemos aos espíritos bons que te ajudaram. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias como é doce o prazer de fazer o bem. Também te sentias pequeno demais para esperar consegui-lo. Mas, desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos. Começaste a gozar de uma felicidade que desconhecias, e a esperança entrou no teu coração. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende, e não repele a nenhum dos que o buscam. Para entrares de novo e completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante, não só para não praticares mais o mal, como, sobretudo, para reparares o mal que fizeste. Terás então satisfeito a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá,
Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e os bem-aventurados. Tanto o texto de Kardec como a prece, e essa prece, como Kardec explicou na introdução desse capítulo, lá no início do capítulo, essas preces foram oferecidas pelo próprio mundo espiritual. Foram os próprios espíritos que encaminharam, que apresentaram, que transmitiram essa prece a Allan Kardec e que organizaram, portanto, essa coletânea de preces. Por isso, o capítulo se chama Preces Espíritas. Preces Espíritas não é porque é prece dos espíritas, é porque é prece dos espíritos. Uma vez que Kardec usava uma nomenclatura que hoje a gente usa de um modo um pouco diferente, mas tem o mesmo sentido. A nomenclatura que Kardec utilizava é porque espírita era tanto espírita, o praticante da doutrina espírita, como espírita relativo ao mundo espiritual. Então, o fenômeno espiritual, o fenômeno mediúnico, era chamado fenômeno espírita. Tem até uma obra de Gabriel Delane, discípulo de Allan Kardec, chamada O Fenômeno Espírita. Né? E daí, portanto, do mundo espírita era o mundo espiritual, era o além. Né? Kardec utilizava essa nomenclatura. Então, preces espíritas é preces espirituais, é preces que foram ditadas pelos espíritos. A gente frequentemente fala isso quando a gente aborda um capítulo ou um tópico desse capítulo, para a gente contextualizar. Então, essa prece, tanto a prece como o texto de Kardec me fizeram lembrar um trecho, aliás, do texto de Allan Kardec que está no Céu e Inferno. Eu me refiro ao capítulo Código Penal da Vida Futura, o código penalógico mais impressionante da humanidade. Um código especial, penal especial. E entre muitas considerações desse código penal, que é o resultado do ensino do mundo espiritual, Allan Kardec assevera que o espírito que erra, seja encarnado, seja desencarnado, ou seja, encarnado e durante o trânsito para desencarnado, passa por algumas fases. E a primeira fase, essencial, é o arrependimento. Ele se arrepende, diz Allan Kardec. E depois do arrependimento, ele passa por uma segunda fase, que é a expiação, isso é, ele sofre as consequências dos seus atos. E a terceira fase é a reparação, porque Kardec conclui dizendo que não basta expiar, não basta sofrer, não basta ficar mal com o erro praticado, é necessário reparar o mal que foi engendrado, o mal que foi cometido, o mal que foi acionado, que foi disparado. Ora, esse texto de Kardec e até o comentário do mundo espiritual me fizeram aqui lembrar dessas considerações aqui de Kardec, né, em O Céu e o Inferno, porque tem a ver aqui com que o comentário, com as considerações que Kardec aqui aborda, que Kardec aqui abrange. Né? O arrependimento no mundo espiritual é um dos marcos mais importantes e a literatura mediúnica depois de Kardec confirma isso. André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, Joana de Ângeles, Ivone Pereira com a sua obra, a sua saga, através de Charles, Leon Denis, Tolstói, Camilo Castelo Branco e tantos outros médiuns que escrevem sobre a situação do espírito após a morte, muitas vezes descreve o arrependimento como um marco importante daquele espírito que foi equivocado na Terra, que se envolveu em escolhas infelizes, que tomou um rumo inadequado para a sua própria vida e que sofreu ao desencarnar e se dá conta, portanto, perante a sua consciência do mal que praticou e passou pelo arrependimento. O arrependimento é um dos marcos mais importantes na experiência do espírito. Seja encarnado, a metanoia, a reforma íntima, a mudança interior que os cristãos viveram, né? Os cristãos viveram isso. E quantas pessoas vivem isso na trajetória religiosa, aquele marco, aquele divisor de águas que faz a pessoa despertar a consciência, que faz a pessoa se renovar para a vida, que faz a pessoa agora modificar a sua perspectiva simbólica, a sua visão do mundo, a sua percepção cosmoética, passa a ver as coisas de um modo diferente, passa a alterar a sua noção da vida, a sua visão em relação à existência. Isso acontece na Terra também. E os
cristãos primitivos passavam por isso, mudavam de nome como um rito simbólico de que aquele nome, aquela identidade morreu e deu lugar a uma outra identidade, né? Aquele homem mundano que era conhecido com aquele nome morria para dar vazão a outra identidade. Era um ritual simbólico que de alguma forma também tinha algo de psicológico, né? Para não se atormentar com a consciência de culpa do passado que se permitiu até então e se permitia um presente diferente para construir um futuro especial, um futuro diferenciado, e isso está presente na trajetória religiosa, desde o budismo até a todas as doutrinas orientais e também no cristianismo, quando a gente vê os próprios discípulos do Evangelho. A tradição do Evangelho fala dessa colocação, né, dessa experiência. No mundo espiritual não poderia ser diferente. No mundo espiritual a gente tem exemplos assim. A literatura mediúnica é farta e o espírito ele se dá conta do mal praticado. É claro que ele não pode agora no além refazer o que ele fez. Ele vai ter que consertar algumas coisas que ele fez numa próxima encarnação. Não obstante ele poder já começar a consertar e começar a refazer a sua vida agora no além túmulo, revivendo experiências mais dignificantes, refazendo a sua história agora com condutas mais aprazíveis, mais edificantes, reparando o mal que fez através do bem que possa fazer, servir, porque isso é possível também no mundo espiritual, não precisa esperar a próxima encarnação. No entanto, alguns débitos, alguns compromissos que a gente adquiriu na carne, é necessário a gente reparar e passar de novo pela prova, pelo teste na carne. Por exemplo, equívocos na área sexual. Fora do corpo, o sujeito não tem experiência sexual conforme tem no mundo carnal. Ele não tem sexualidade, pelo menos sexualidade como a gente entende, que é a sexualidade ligada aos hormônios do corpo, ao funcionamento, ao instinto de reprodução, que no mundo espiritual, sem corpo físico, o espírito não dispõe dessa sexualidade conforme os padrões materiais, ou melhor dizendo, carnais. Né? Então, alguns equívocos, por exemplo, na área material, é necessário reencarnar para resolvê-los. Por exemplo, equívoco sexual. Por exemplo, eu magoei alguém no corpo físico, então eu desprezei alguém, eu preciso agora acolher esse alguém numa próxima encarnação e assim por diante. Isso não significa que eu não possa melhorar, que eu não possa evoluir no além, que eu não possa servir ao bem e até me adiantar. O espírito evolui, seja na carne, seja fora da carne. Agora, a experiência da carne tem algumas especificidades que exige dele algumas experiências na carne. Eu não posso, de alguma forma, não posso não, mas não faz sentido eu contrair equívocos que têm a ver com a experiência da matéria e eu simplesmente evitar agora essa experiência e saná-los em uma outra situação diferente. Eu não aprendi a experiência, porque a experiência tinha a ver com a vida material, com a vida carnal. Mas isso, repito, não significa que eu não possa já resgatar alguns erros fora da matéria. André Luiz, em Nosso Lar, descreve a presença de uma mulher que era uma abortadeira, era uma médica ginecologista que fez inúmeros abortos, portanto não era uma mulher abortista que cometeu um aborto, era uma profissional de medicina que cometeu inúmeros abortos ao longo da carreira, e no seu perispírito, no seu corpo espiritual, na sua aparência perispiritual, haviam pontos escuros, pontos sombrios. E o mentor espiritual ouviu de André Luiz a seguinte pergunta: mas há tantos tratamentos aqui no além? Há tantas intervenções cirúrgicas, entre aspas, há tanta abordagem magnética aqui para alterar o perispírito, para purificar, para diluir, para retirar os miasmas pesados. Por que Nossa Senhora a gente não pode fazer isso? E o instrutor disse assim: pode, a gente pode. Certos aspectos que ela apresenta no perispírito podem ser atenuados e podem ser diluídos com tratamentos aqui. Mas algumas marcas que ela traz são sulcos profundos, são lesões perispirituais profundas por causa dos erros cometidos na encarnação, por causa dos equívocos que tinham gravidade maior, severidade maior. Esses daí ela vai levar para um futuro corpo físico e vai plasmar futuramente um corpo físico, e os débitos que ela precisa resgatar vão ser resgatados através de provas, de sofrimentos, de expiações compatíveis para que ela possa crescer, para que ela possa evoluir, para que ela possa se desenvolver. Então, isso é abordado, isso é contemplado pelo mundo espiritual e diz um pouco sobre esse arrependimento, né? Por quê? Porque o arrependimento marca um divisor de águas.
Allan Kardec, quando examina o céu e o inferno, ele vai dizer que o céu eterno ou o inferno eterno são construções teológicas medievais. Ele explica, inclusive, a fonte filosófica disso. A ideia de um inferno eterno é porque o espírito que sofre, ele tem a sensação de que não vai ter fim. Até aqui na Terra, quantos sofrimentos que a gente passa que a gente acha que não vai ter fim nunca, né? Porque a dor não pode ser contabilizada em algumas horas, em um tempo, em uma cronologia temporal. Então o espírito sofre no além e ele tem a sensação de que não vai ter fim. Daí os relatos mediúnicos aos santos medievais eram de um inferno eterno, né? Cujo fogo é simbólico, é o fogo da consciência, né? O fogo das tentações, das paixões que o espírito não conseguiu se libertar. Então, psicologicamente há uma sensação nesse sentido. Mas Kardec vai dizer o seguinte: o tempo que o espírito fica sofrendo, por exemplo, sem saber onde está, sem saber o que é que está fazendo, enganado pelas ilusões, porque estava muito apegado à matéria, ou então já consciente que está desencarnado, mas sofrendo, o tempo que ele dura pode ser de horas, de minutos, de anos, de meses e até de séculos. E o que é que depende, o que é que vai... Qual é o fator que influencia no sofrimento ser maior ou menor? Kardec vai dizer o arrependimento. Vai dizer que basta o espírito se arrepender, mas se arrepender não é da boca para fora, tomar consciência dos erros praticados, que imediatamente ele tem auxílio. A duração do sofrimento, diz Allan Kardec, tem a ver com a duração do endurecimento. No momento que ele se arrepende, ele tem auxílio. Ele tem... Agora, é claro, Kardec está falando aqui do sofrimento no sentido do sofrimento mais forte, né? Das dores, aspas, morais e até físicas, entre aspas, que o espírito passa. Não quer dizer que um sujeito que se arrependeu no além já está ótimo, feliz, pleno. Claro que não. O sujeito que cometeu um crime aqui na Terra chega no além, se arrepende imediatamente e já está bem? Claro que não é assim. Não é tão simples assim. Não é tão fácil assim, né? Mas o arrependimento é o começo, né? E a gente vê isso nas obras mediúnicas. Quantos espíritos, quantas situações em que o sujeito estava lá no mundo espiritual, no umbral, e quando ele se arrependeu, ele recebeu ajuda e foi resgatado para uma situação melhor. Em nossas sessões mediúnicas, e o texto de Kardec se refere ao espírito arrependido como uma espécie de vibração, né, para ele, né, e se refere a ele quase como se fosse uma doutrinação através da prece. Em nossas sessões mediúnicas é muito comum os espíritos obsessores, aqueles mais empedernidos, aqueles mais endurecidos no mal, resistirem ao arrependimento. Alguns, quando são muito sofisticados, intelectuais, portanto, inteligentes, astutos, eles dizem assim, já disseram isso pra mim: eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que resgatar esses débitos. Eu sei, eu conheço, porque alguns nem sabem, ficam rebeldes, achando que estão podendo, né? Que estão no domínio da situação. Mas aqueles mais inteligentes, mais astutos e mais sofisticados vai dizer: eu sei que em algum momento eu vou ter que olhar para os erros que eu cometi. Eu sei que esse mal que eu estou fazendo, perseguindo, obsidiando, eu vou ter que em algum momento recuar. Eu sei que em algum momento os espíritos superiores vão me pegar e vão me encaminhar para a reencarnação. Mas enquanto isso não acontece, eu resisto. Eu resisto, porque eu sei que quando eu olhar para essas dores, eu vou ter que me dar conta delas, me arrepender. E eu não quero saber disso agora. Eu quero perseguir, eu quero fazer o mal, eu não quero saber. Quer dizer, é um mecanismo de defesa, um mecanismo de fuga, como diz a psicologia. A gente não tem aqui na Terra mecanismo de defesa, a gente nega, a gente resiste. A gente sabe que a gente precisa melhorar uma coisa, a gente precisa consertar uma coisa. Ah, não, todo mundo faz, eu também faço. Ah, não, uma hora dessa, agora não, depois. Sabe essa coisa? O mundo espiritual também tem mecanismo de defesa. E o espírito obsessor, alguns que tem essa percepção, Hermínio de Miranda vai dizer isso na obra Diálogo com as Sombras, alguns percebem isso e falam. Porque quando eles se arrependem, quando eles se dão conta, quando eles têm que, de alguma forma, tomar consciência desses equívocos, eles se sensibilizam e há um grande desabafo, uma grande catarse. Acontece em sessões mediúnicas quando o espírito se dá conta de que ele precisa se renovar e desperta a consciência, ele entra num choro convulsivo, numa catarse, que é o começo da renovação. André Luiz, em Nosso Lar,
ficou 8 anos vagando para lá e para cá, sem saber se estava vivo ou estava morto, como se estivesse no pesadelo. Ele acreditava estar encarnado, ele sentia as sensações materiais, a barba cresceu, os desejos materiais, os impulsos do estômago, os impulsos da fome, os impulsos de toda sorte vinham porque ele estava encharcado de vibrações da matéria, porque foi um indivíduo muito apegado à matéria e que viveu para os excessos, sexo desorganizado, tabagismo, excesso de álcool, e agora estava ali destramelhado no além, vítima dos excessos, vítima do câncer, vítima da sífilis pelos excessos, e ali ele estava agora sem saber o que estava acontecendo, e vagando para lá e para cá, e sendo atormentado por espíritos zombeteiros, brincalhões, não sabia o que estava acontecendo, achava que estava num sonho e que não despertava desse pesadelo. Até que em determinado momento, já não tendo forças, disse ele no capítulo 1 e 2 de Nosso Lar, já exausto, joga-se no chão, daquela região triste do além, que era reflexo da sua consciência, do seu estado psíquico, aquela região que era uma atmosfera espiritual produzida pelo seu psiquismo e por outros espíritos da mesma faixa de afinidade. Ele que já estava beijando o solo e o lodo da terra no chão, que já estava cansado de tanto caminhar para lugar nenhum. Nesse momento, que não era religioso, ele começou a clamar por ajuda. Lembrou-se da sua mãe, que orava com ele desde pequeno, mas que ele considerava ela muito sentimental demais. Lembrou-se dos cultos religiosos da Igreja Católica que ele ia semanalmente, como se fosse bater um ponto, como se fosse realizar um protocolo, ou seja, frequentava o culto ali, mas sem nenhum envolvimento emocional, sem nenhum envolvimento nos sentimentos, sem nenhum compromisso de mudar. E a missa como se vai num cartório, como se vai num banco, como se vai numa repartição de trabalho. E aí ele volta ali, naquele momento ele se lembra dessas coisas, e pela lembrança ele começa a se lembrar dos erros praticados, dos males que cometeu, dos equívocos e dos prejuízos que ele causou a si mesmo e aos outros, do temperamento forte, desnecessário, do temperamento às vezes autoritário. Ele começou a se lembrar das coisas que ele fez. E aí bateu um arrependimento. Ele começou a chorar e naquele momento ele pediu ajuda e orou. Orou de olhos fechados. Quando ele abriu os olhos, tinha um velhinho com um cajado na mão, olhando bem fixamente para ele, bem perto. Meu filho, eu estou aqui para lhe resgatar. Sou Clarencio, ministro da colônia de Nosso Lar, que fica aqui nas adjacências espirituais da cidade do Rio de Janeiro. Vem, que eu vim aqui para recebê-lo. Ele olha para aquele velhinho que, com trajes parecendo um grande patriarca judeu, começa a chorar mais copiosamente e aí Clarencio diz a ele: não se perturbe em demasia com essa culpa. O arrependimento é bom. A culpa não, porque a culpa não vai resolver nada. A culpa paralisa você e fica fazendo você se autodestruir, fica fazendo você se bombardear. Não, o arrependimento é algo positivo. O remorso é tóxico. Porque o remorso é ficar se maltratando, não admitir que errou. O arrependimento é se dar conta que errou e se programar para se renovar a partir de então e não fazer mais. E aí Clarencio olha para ele e diz assim: não se perturbe demais com a culpa, porque por onde os seus pés pisaram, o labirinto por onde os seus pés perambulou, todos nós já passamos. Todos nós aqui, que ele estava com uma caravana de espíritos bons, todos nós aqui já transitamos aonde os seus pés perambulou. Você vai ter a oportunidade de se renovar. Abraça ele, acolhe e leva para a colônia Nosso Lar. E é assim que acontece a obra Nosso Lar, assim que começa a obra de André Luiz, Nosso Lar. Eu me lembro aqui de um trecho do Evangelho, caindo em si, está lá na parábola dos talentos, quando o sujeito que recebeu apenas um talento e que enterrou na terra e depois retirou, caiu em si que tinha feito coisa errada. Que havia se equivocado naquele momento. Esse trecho, portanto, melhor dizendo, corrigindo, é da parábola do filho pródigo. É da parábola do filho pródigo, que Emmanuel faz um comentário belíssimo, porque o texto de Lucas fala que o filho, quando se deu conta de tudo que havia feito, cai em si e a partir do momento volta para buscar o pai, da famosa parábola do filho pródigo, a rainha de todas as parábolas de Jesus. E Emmanuel faz um comentário belíssimo na obra Fonte Viva,
capítulo Caindo em Si, ele vai dizer que caindo em si tem um significado psicológico para todos nós. O cair em si. Todos nós temos em algum momento que a gente cai em si. Todas as pessoas na Terra tiveram algum momento que caíram em si. A única exceção foi Jesus. Porque já era um espírito puro, um espírito pleno, um espírito que já havia realizado o seu processo evolutivo. Mas, com exceção de Jesus, todos tiveram um antes e um depois, um cair em si e assim por diante. E aí, Emmanuel cita o cair em si de Pedro, que chorou amargamente o remorso, e depois, de quase enlouquecer de remorso, se arrependeu, se renovou e deu 38 anos da vida dele a Jesus, numa causa dedicada, numa vida apostolar, onde sublimou sentimentos e mais tarde foi recebido pelo próprio Mestre. Caindo em si, disse ele, Paulo de Tarso realizou uma revolução para o Evangelho, depois de ter a sua consciência envolvida no crime e no homicídio. Caindo em si, Maria de Madalena, que teve uma vida perversa, uma vida pervertida, uma vida totalmente atormentada de excessos, cai em si, se renova e se torna o maior exemplo de luz sublime do Evangelho. Caindo em si, diz Emmanuel, vários vultos do Evangelho tiveram um caindo em si. Um caindo em si positivo. O único caindo em si, diz Emmanuel, que não foi positivo, foi o de Judas, que quando caiu em si, não aguentou e não teve coragem de assumir as consequências do seu erro e fazer como os outros, e preferiu, aí sim, a porta falsa de exterminar a própria vida, a porta falsa de acabar com a existência e, portanto, impedir de reconstruir a sua vida e de refazer a sua vida. Construiu e reconstruiu, só depois, em futuras encarnações, quando ele corrigiu os equívocos praticados. Emmanuel vai dizer, cai em si, cai em ti mesmo. É necessário que tu caias em ti mesmo. Cair em si mesmo é muito bom, diz Emmanuel, porque é o momento em que você começa a sua renovação. Bom, meus amigos, o que Kardec coloca aqui que vale a pena destacar é o seguinte: os espíritos arrependidos não são maus. São bons. Não são superiores. Não são necessariamente evoluídos, mas são espíritos bons. Porque são arrependidos. E se a gente falou no capítulo passado de espíritos criminosos, espíritos que cometeram crime, espíritos que tiraram a própria existência material, que cortaram o fio da vida, que desistiram de viver, e que são geralmente os espíritos mais necessitados são esses espíritos, diz Allan Kardec, diz a doutrina espírita, e por isso recebe as nossas preces, e as preces nossas têm alívio. Agora imagine um espírito arrependido. Ou seja, que se equivocou, mas já está no estágio ou no estado de arrependimento. Esse espírito arrependido, ele tem uma condição melhor de receber as nossas preces, de aproveitá-las e de as preces ser não apenas um bálsamo e alívio às suas dores, como os exemplos passados, mas as preces servirem também de inspiração e de combustível para renovar-se, para refazer o seu caminho e para fazer todo o bem, o amor que cobre a multidão de pecados, para pagar o mal que fez, para realizar todo o bem que possa fazer, como diz Allan Kardec, para apagar as faltas que cometeram. Então, essa atitude do bem, essa atitude do arrependimento para um espírito desencarnado, gente, é muito importante. E as preces que a gente direciona a esse espírito que despertou e que agora quer refazer o seu caminho, nossa, tem uma eficácia maior ainda. Porque se aquele que está em sofrimento recebe as preces como bênção, como bálsamo, mas não pode aproveitar totalmente as preces, recebe como bênção, como bálsamo, como estímulo para despertar, aquele que já despertou para os seus erros e quer corrigir, as preces ajudam ele a estar em sintonia consciente com o alto. Né? E aqui eu acabo o meu comentário citando o exemplo máximo do Evangelho, que é Dimas, o bom ladrão. O ladrão que está... O bom ladrão é uma expressão que é usada muito na tradição cristã, né? O bom ladrão. Como se houvesse bom ladrão e mau ladrão, né? Na verdade, todos são ladrões, né? Aqueles que são ladrões, que roubam, são ladrões, né? Mas o bom ladrão, o chamado Dimas, como se a gente pudesse fazer um bom ladrão, ou seja, aquele que rouba galinha é bom ladrão, aquele que é do colarinho branco é mau ladrão, não. Mas o Dimas, o chamado bom ladrão, é porque olha-se para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ou seja, estava arrependido daqueles momentos finais
fizeram ele refletir sobre os equívocos da sua vida. E ele, naquele momento, tinha o desejo de refazer a sua vida. Minutos, portanto, momentos preciosos no momento ali da morte, final da existência. Não havia tempo de refazer o bem, de renovar o seu caminho. Mas, de qualquer sorte, naquele momento, são momentos preciosos de reflexão antes de morrer, que ajuda o espírito a entrar melhor na vida espiritual. Inclusive, especialmente um espírito que teve uma vida equivocada, que teve uma vida aí incorreta, inadequada e assim por diante. Então, vale a pena pensar sobre isso, né? E aí Jesus olha e diz, em verdade, te digo, estarás comigo no paraíso. Alguns acham que Jesus ali estava dizendo que vai estar comigo no paraíso agora. Não. Em verdade, te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Eu acho que a vírgula foi botada no lugar errado nas traduções bíblicas, né? Porque diz, em verdade, vos digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Eu acho que o mais apropriado, o mais adequado foi uma vírgula colocada no lugar errado. Em verdade, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não disse quando estarás, mas eu te digo hoje. E Emmanuel vai dizer, se arrepender, mudar a rota da vida, morrer ao lado do Cristo e a partir daí já seguir na direção do bem, já é um paraíso. Porque veja, eu estou numa rota equivocada. Ao me arrepender, eu mudo a rota. Eu preciso caminhar, porque eu não fiz a caminhada ainda, não cheguei lá. Não cheguei lá na frente, mas só de caminhar no caminho certo, só de trilhar a trilha correta, só de estar caminhando pela estrada feliz, pela estrada correta, ainda que eu não goze de felicidade, ainda que eu tenha muito que caminhar porque eu caminhei errado, mas só de estar na estrada correta, já é o paraíso. Já é estar no caminho do bem. Já é estar positivamente voltado para o bem. Já é estar encaminhando-se para o bem e se aproximando do bem. Portanto, a prece para espíritos arrependidos é uma bênção que fazemos àquele espírito que despertou para a vida espiritual, que recebe as nossas preces, as nossas orações, as nossas bênçãos. Todo o bem que a gente pratica, encarnado ou não, apaga o mal que praticamos. Todo o bem que a gente realiza, anula o mal que praticamos. Toda ação positiva que a gente faz, seja qualquer ela que seja, vai diminuindo o mal que praticamos. Se tiramos a vida de alguém e começamos a ajudar as vidas alheias, estamos diminuindo, estamos reparando, estamos resgatando os débitos que acumulamos. Porque na providência divina, o que predomina é o bem, é o amor que produz a verdadeira paz. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos aqueles que nos assistem e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.